Oliveira. Naturalmente que após este painel e antes da intervenção de encerramento haverá um momento dedicado ao debate. Saúdo mais uma vez todas as pessoas presentes. Permitam que faça uma saudação à minha querida amiga. No fundo, são todas amigas e amigos, praticamente. Conheço todas as pessoas, mas Celeste Correia, uma saudação especial para ti. É bom ver-te. Muito obrigado. Por todas as razões, fico muito feliz por estares aqui. O Miguel Anacoreta Correia, sabe o imenso apreço que eu tenho por Vossa Excelência. Exatamente. A Antonieta Rosa Gomes, ex-ministra da Guiné-Bissau, agora também com missões políticas, isso é um bichinho que não sai mais, e uma mulher também da Academia, muito obrigado. E aqui, os representantes da Embaixada de Cabo Verde, muito obrigado, do fundo do coração, pela vossa presença, e a todos. E depois haverá o tal momento de debate, e eu irei instar forçosamente um painel múltiplo, diverso, e não podia ser, quer dizer, podia ser apenas um painel de intervenções da área gestionária, ou da área económica, ou da visão política. Mas entendi, ou entendemos, que seria importante haver aqui um contraponto. E destas abordagens macro, ou desta abordagem macro, trouxe o Álvaro Oliveira, e provavelmente o José Paulo também Oliveira, que nos irá trazer na última intervenção do painel. Vamos ter aqui esta intervenção do nosso queridíssimo amigo, o João Lopes Filho. Habilitações académicas que se digam agregação em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa, doutor em Antropologia pela Universidade também Nova, com classificação aprovada com distinção de louvor. É docente na Universidade Nova de Lisboa, na Universidade de Cabo Verde, e tem diversas distinções, medalha de primeira classe da Ordem do Vulcão, Presidente da República de Cabo Verde, medalha de reconhecimento para a Câmara Municipal de Ribeira Brava, Grande Prémio Internacional Sonangol de Literatura, cidadão honorário da Cidade Velha, Ilha de Santiago, aí somos irmãos que também sou cidadão honorário, Prémio de Investigação do 40º Aniversário da Independência de Cabo Verde, na Galda somos Cabo Verde. Bem, e tem o mundo aqui de publicações. O que é importante, isto é importante naturalmente, é um enquadramento, mas importante para vós, em termos de intervenção que vão ouvir, é que o professor João Lopes Filho nos traz uma abordagem que tem que ver com a língua e que, no fundo, é Cabo Verde e lusofonia. Uma abordagem diferente, atenção. Eu não a conheço, mas já de algum modo falámos um pouco. É uma abordagem diferente e que permite que façamos aqui, vou brincar um bocadinho, uma sanduíche que tem como as duas partes do pão a economia, a gestão, a visão estratégica, mas que lá no meio aquilo que dá sabor, o sabor especial, a língua portuguesa e um país tão especial quanto é Cabo Verde. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, em geral, e cada um em particular. Eu começava, estão a ouvir? Começava por agradecer a simpatia de me terem convidado para esse evento. Certamente não serei a pessoa mais indicada depois de ter ouvido as pessoas que me precederam. Assim também escolhi para o meu tema Cabo Verde e a lusofonia, justamente por se tratar de um país que foi construído a partir da lusofonia, mas que depois tomou as rédeas da sua cabeça, pensado para a sua cabeça, como dizia América Cabral, e hoje é um dos países mais conhecidos em toda a África. Mas, no âmbito da língua, é um caso específico que eu tentarei trocar impressões convosco, e como trata-se de um tema vasto, lançarei pistas que possivelmente poderão ser abordadas na tal debate. Então, começaria por dizer assim: a história da língua portuguesa, que teve início em Cabo Verde,
com a chegada dos primeiros povoadores, que ocorreu em 1460, naquele arquipélago até então despovoado. Aconteceu que no sistema de cooperação humana das ilhas foram utilizados europeus e também escravos africanos de diversas origens étnicas, em cuja limitação e catequização, feito por zero, foi utilizado o português, do mesmo modo, e mais tarde, os sacerdotes, na qualidade dos primeiros mestres de escolas, contribuíram efetivamente para a implantação da língua portuguesa e da educação de hábitos europeus, que mais tarde passaram a integrar a cultura cabo-verdiana. Ainda, no âmbito da difusão da língua portuguesa, além dos já referidos conhecimentos divulgados nos estabelecimentos do ensino básico, teve forte influência do seu aprofundamento a criação da Sociedade de Liceu de Cabo Verde em 1866, proporcionando que dessa instituição saísse uma larga pleia de cabo-verdianos com sólida formação em português, que contribuíram para a sua disseminação, não só na qualidade de professores, como igualmente nas díspares profissões onde prestaram serviço. Evidentemente, a partir deste ambiente cultural, nasceu em Cabo Verde o gosto pela escrita, que produziu uma literatura que podia se afirmar internacionalmente, campo que demonstra bem a implantação da língua portuguesa naquele arquipélago, uma atividade literária que começou a despontar em meados do século XIX e se consolidou no século XX, principalmente a partir da revista Claridade, em 1986, que lançou as bases de uma escrita de risco, principalmente cabo-verdiana, à qual se seguiram outras congêneres que acompanharam a dinâmica evolutiva da sociedade local. Refiro-se ainda que a atividade editorial, seja jornais, revistas ou livros, difundida ao longo do tempo, foi sempre em português, e se encontra bem retratada na qualidade e quantidade de livros publicados por cabo-verdianos e sobre a temática cabo-verdiana, um papel reconhecido internacionalmente através da atribuição de representativo número de prémios, como vêm sendo galardoados obras literárias e sessões. Referentes ainda a propósito de, apesar de se tratar de um pequeno país arquipelágico com exígua população, a especificidade da sua literatura levou a que bem cedo ultrapassasse as fronteiras nacionais, como poderei, a título exemplificativo, a elaboração de uma tese de doutoramento sobre temática sobre literatura cabo-verdiana, foi defendida na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, por um cabo-verdiano em 1960. Acresce o facto também a literatura cabo-verdiana já ter sido galardoada por 2 vezes com o prestigiado Prémio Camões, atribuídos respectivamente a Adriano Vieira e Ismael Almeida, o que demonstra bem a competência dos seus colegas. Sendo o português igualmente a língua de comunicação extra-territorial, destaque-se neste sentido que a nível internacional, Cabo Verde participa ativamente em todas as principais organizações internacionais com base neste idioma, como a CPLP, que atualmente preside Cabo Verde preside, integra as PALOPs e faz parte da. Todavia, isso da parte Todavia, como os escravos africanos que participaram no governo de Cabo Verde eram portadores de diferentes línguas dos seus locais de origem, ao entrarem em contato com o português colonizador, deram origem ao crioulo, cujo uso alcançou franca expansão, se tornou a língua materna cabo-verdiana, levando que, deste modo, passassem a ser utilizados em Cabo Verde 2 idiomas conjuntamente. Como o Estado de Cabo Verde nasceu por uma descolonização, nessa época já existia no arquipélago a língua portuguesa, com a sua escrita bastante standardizada, mas convivia com a língua materna cabo-verdiana, essa de uso quase que exclusivamente local. Por isso mesmo, depois da independência do país, o português continuou como uma língua oficial, enquanto a aplicação do crioulo, já então completamente consolidado, foi na altura encarado por círculos próximos do poder como que sendo um esforço de reafricanização dos espíritos. Mas a verdade é que não tem nada disso, pois foi uma construção
feito pelo cabo-verdiano através da interpenetração dos elementos portugueses e africanos. Portanto, hoje constitui uma das bases mais importantes da sua identidade popular. Atualmente, a língua cabo-verdiana é a mais falada do país e a sua base lexical é portuguesa, uma vez que preservou quase todo o léxico, fonologia e semântica portugueses, do português falado no século XVII e XVIII, XVI e XVII, e foi complementada mais tarde uma sintaxe influenciada pelas línguas da área africana de fronteira africana. Ora, outro aspecto a ter em conta resulta da existência de diversos brigantes da língua cabo-verdiana, são uma radiografia perfeita da sociolinguística do país, na medida em que, na ocupação humana das ilhas, cada uma delas recebeu um estoque de gentes diferentes, provenientes tanto de origem africana como europeia, cuja convivência, na base da insularidade, enfrentando conjuntamente os problemas que Cabo Verde defrontou desde o seu nascimento, potenciaram um relacionamento interétnico que conduziu à mestiçagem e à formação de diversas ambientes do globo. No entanto, a marcante presença da língua portuguesa tem respaldo da Constituição da República de Cabo Verde, que depois consagra o português como uma língua oficial, enquanto considera o cabo-verdiano como uma língua materna do país. Deste modo, existe no arquipélago uma situação de dicocia, forma de bilinguismo em que convivem lado a lado dois idiomas. Acontece que cada uma destas línguas é usada consoante a situação, de medida em que o português é emprego nas comunidades, nos comunicados de caráter oficioso, documentação oficial, na educação, nos tribunais, nas Forças Armadas e na comunicação social. Enquanto o cabo-verdiano prossegue no idioma mais utilizado, coloquialmente, nas relações sociais do cotidiano e é a língua da moraleza. Esta situação podia ser incluída na teoria do Estado bilíngue, mas o bilinguismo não se estende a toda a população cabo-verdiana, na medida em que a difusão e implantação da língua portuguesa se encontra praticamente escalonada em três patamares. Uma maioria de pessoas compreende, expressa e escreve corretamente português. Um grupo intermédio que compreende bem, expressa-se muito mal. E a grande maioria da população compreende com deficiências e expressa-se mal. Portanto, não há bilinguismo em Cabo Verde. Além disso, embora os dois idiomas estejam próximos, existem diversas diferenças entre a variante do português cabo-verdiano, entre aspas, e o português europeu, no que, apesar de esforços visando a aproximação das suas características, este aspecto constitui mais uma dificuldade para o pleno desenvolvimento da língua portuguesa nesse arquipélago. Como resultado, a percepção generalizada é que o uso da língua oficial, o português, está a ser afetado pelas dificuldades da maioria da população em se expressar bem ou corretamente em português, para a realização de movimentos em prol da utilização das duas línguas em pé de igualdade, amparando o sentido de pertença à identidade cabo-verdiana. O que concerne à oficialização da língua cabo-verdiana, constata-se o facto de existirem variantes de crioulo original e ainda não está decidido qual delas seria usada como padrão. Há sectores que defendem a organização linguística para dar maior coesão nacional, enquanto outros consideram que a língua cabo-verdiana pode ser oficializada sem nenhuma variante ser exigida como norma de padronização. Recorde-se a este propósito que, embora a língua cabo-verdiana seja mais utilizada pela população, ainda tal se processa praticamente apenas por via oral, de modo que a questão partirá da criação de um consenso e a decisão em conjunto da melhor estratégia da atuação a ser acompanhada da criação de instrumentos que permitam a paridade e o uso e a igualdade das duas línguas. Com os seus efeitos se fazem sentir a vários graus na realidade cultural, o cabo-verdiano se levantou há muito do português em Cabo Verde e notam sinais de certa retração da língua portuguesa, que nem sempre as classes sociais mais dotadas conseguem subtrair-se à atração da língua materna, já se torna corriqueiro o seu uso no parlamento, em declarações políticas, na comunicação social e mesmo por parte de dirigentes de algumas atividades de caráter político.
Perante esta realidade, fica-se ser ainda mais difícil que a competência adequada no uso do português por todas as pessoas constitui um desafio para a língua portuguesa, ou um desafio para a língua portuguesa em frente a Cabo Verde, e exige uma atenção especial por parte da lusofobia. Supomos, pois, que, face à especificidade do contexto cabo-verdiano, a melhor forma de dinamizar a língua portuguesa em Cabo Verde seria através do ensino e do estímulo à leitura. No que concerne ao ensino, não obstante Cabo Verde ser detentor de uma taxa de alfabetização bastante alta, quase 100% dos jovens, e de uma alta escolarização nos níveis básico e secundário, mesmo no ambiente escolar, o uso português restringe-se apenas aos momentos formais de interação na aula, à escrita e às atividades escolares. O resto é tudo a mesma. Entretanto, um conjunto de circunstâncias afetam bastante o ensino da língua portuguesa em Cabo Verde, como sejam não se exigir dos respectivos docentes uma formação especializada nessa área, ou seja, as competências científica e pedagógica para o ensino da língua, embora os dirigentes cabo-verdianos evitem esforços redobrados na escolarização da sua população. Deste modo, cite-se a título exemplificativo se escutar frequentemente na rádio e na televisão locais a utilização do português pontuado de pronúncias, sotaques e erros gramaticais diversos, que também as crianças das escolas imitam a pronúncia dos respectivos professores, muitos dos quais carecem de uma aprendizagem de forma correta ou standardizada de expressar em português. Tendo em conta que a língua portuguesa faz parte da história de Cabo Verde, estima-se a obrigação de a preservar e ensinar cada vez melhor. Quer-se que, além da língua oficial, o português é transversal do sistema educativo cabo-verdiano, enquanto veículo que leva ao domínio das mais áreas disciplinares e para a aquisição de conhecimentos culturais, técnicos e científicos. Portanto, o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa em Cabo Verde constitui um pré-requisito essencial para o acesso ao conhecimento, igualmente fator de favorecimento da mobilidade pessoal, social e profissional, uma vez que a língua é a língua da internacionalização, por esse motivo, se é imprescindível estar separado para a sua utilização em circunstâncias ou situações que se mostrem necessárias. Porém, o uso generalizado da língua cabo-verdiana interfere grandemente na língua portuguesa, manifestando-se de várias formas e dificultando a aprendizagem dos alunos, aspecto que, às vezes, induz uma certa retração perante o português por parte dos alunos. O que na prática se constata é que, ainda que inconscientemente, os estudantes utilizam um português marcado por forte introdução da sua língua materna, algo que, à partida, pode ser considerado como natural, mas que complexifica muito a aprendizagem dos conteúdos de todas as disciplinas, porque a língua base do sistema educativo é o português. Sendo que, em Cabo Verde, a grande maioria das crianças só teve contacto com o português a partir da altura que inicia o ensino básico, se excetuarmos a minoria que frequenta infantários e creches, mostra-se aconselhável o esforço consultado de levar o português o mais cedo possível a essas mesmas, como investimento numa maior destreza linguística dos estudantes cabo-verdianos. Fruto simples, desde sempre, o ensino da língua portuguesa ocorreu de forma demasiado teórica, como se estivesse a ensinar uma língua que já fizesse parte dos conhecimentos falantes desde o berço. Porque as dificuldades que as crianças enfrentam na sala de aula podem ser minimizadas com maior grau de sucesso, portanto, uma diferente atitude pedagógica e didática. Neste sentido, sugeriu a grande linguista cabo-verdiana Dulce Almada Duarte a sua obra Linguismo ou Diclosia. Cito: torna-se, por necessário, modificar entre nós os métodos de ensino da língua portuguesa, procurando, ao mesmo tempo, resolver o problema das interferências resultantes do contacto entre português e crioulo. Fim de citação. De se mostrar necessário potenciar o reforço da língua portuguesa
em todos os graus de ensino em Cabo Verde, com recursos de saberes humanos bem preparados e técnicas atualizadas, bem como promovendo gradativamente a introdução do ensino da língua materna para que os estudantes cabo-verdianos conheçam e distinguam as fronteiras entre os dois idiomas em presença, evitando-se deste modo a confluência mútua que lhes dificulta a aprendizagem. Assim, no que respeita à adequação do sistema educativo, reconhecendo as dificuldades que as crianças mostram com o português ao chegar à escola, no intuito de ultrapassar a situação, os responsáveis governamentais iniciaram experiências piloto de escolarização com vista à introdução do cabo-verdiano como língua de ensino e, complementarmente, decidiram recentemente implementar o ensino português como língua segunda e o propósito de a língua materna auxiliar e facilitar a sua aprendizagem. Conquanto, em Cabo Verde, a implementação de um projeto bilíngue, ou seja, a aprendizagem em línguas portuguesa e cabo-verdiana, possa constituir uma novidade, nesta caminhada, a educação bilíngue em português e cabo-verdiano tem sido implementada com bastante sucesso há algum tempo em Portugal e também nos Estados Unidos da América. A educação de línguas foi introduzida há vários anos, especialmente para facilitar os alunos dos imigrantes recentes a aprendizagem das matérias dos programas da sua língua própria e, simultaneamente, irem aprendendo a língua do país da origem. Acrescente-se, no contexto do aprofundamento da língua portuguesa em Cabo Verde, tem sido de veras relevante o papel desempenhado pela cooperação portuguesa, através da concessão de bolsas de estudo fornecidas aos estudantes das licenciaturas em língua portuguesa, diante dos quais uma significativa percentagem seguirá a profissão de professores de português em Cabo Verde e, tanto, peça fundamental do ensino-aprendizagem, que assim se sentirão melhor preparados para a missão de transmitir conhecimentos relacionados com o aperfeiçoamento da língua portuguesa. Para além das deficiências do ensino da língua portuguesa, outra preocupante lacuna do ensino-aprendizagem está relacionada com a inexistência dos hábitos de leitura, de forma generalizada em todos os níveis de ensino, que, acrescida pela falta de oportunidades para praticar oralmente o português, cabe por afetar a competência linguística destes alunos. Daí, a importância do incentivo à leitura, atividade em que a Biblioteca Nacional de Cabo Verde se vem empenhando com afinco para além de colaborar com outras instituições na implementação de uma unidade Plano Nacional de Leitura, iniciativa que visa fortalecer os hábitos de leitura e que, no caso das crianças, é recomendável que assuma uma vertente lúdica para que os possa ser mais atrativa. Merece igualmente referência nesta área a ação da cooperação portuguesa, que tem fornecido material para a realização anual de feiras de língua em diversas ilhas, em colaboração com a Biblioteca Nacional de Cabo Verde. Aliás, ainda no que concerne à colaboração internacional neste domingo, destaque-se o desempenho do Instituto Camões, que possui em Cabo Verde 2 centros culturais na Praia de Mindelo, cujas bibliotecas abertas ao público têm prestado um importante serviço na dinamização da leitura, para além de ministrarem ações de formação, nomeadamente a crianças nas férias de anos. Igualmente, no âmbito da cooperação portuguesa, está em preparação na Universidade de Cabo Verde uma cátedra de português científico na área da educação, cuja atividade envolve a capacitação de professores e num projeto que poderá contribuir significativamente para a avaliação do sistema educativo, bem como no rigor da investigação e na divulgação da ciência. Relativamente ao Instituto Internacional de Língua Portuguesa, cuja sede se situa em Cabo Verde desde a sua criação, apesar de enfrentar escassez de meios financeiros, o facto de alguns dos Estados-membros não terem as cotas em dia, tem procurado aumentar a sua intervenção, nomeadamente procurando parcerias internacionais relacionadas com a política da língua portuguesa e, no caso cabo-verdiano, recomendou aos professores uma abordagem mais comunicativa e mais aberta, visando priorizar o português mesmo como língua segunda. Evidentemente, desde que bem assessorado, será importante o papel a desempenhar para a comunicação social nessa campanha, em especial a rádio e a televisão,
que a partir de programas coerentemente estruturados, poderá também constituir-se um instrumental para envolver pessoas fora do circuito escolar e aproximar as crianças o mais cedo possível da língua portuguesa. A finalizar, diremos que, embora ainda não estejam alcançados os resultados desejados, que são muitos obstáculos a transpor, reconhece-se que as entidades responsáveis estão atentas às dificuldades que podem ter feito neste setor, se esforçam no sentido de os superar e se preocupam em encontrar a solução mais adequada. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Questões, porque a questão da língua portuguesa, o enquadramento da política da língua portuguesa nos países de expressão oficial portuguesa deve merecer toda a nossa atenção. E, por outro lado, todo o nosso entendimento, porque cada país de expressão oficial portuguesa tem a sua própria idiosincrasia, digamos assim. E, portanto, a língua portuguesa, eu daria aqui uma imagem. Não há, com certeza, uma lusofonia sem a língua portuguesa. Portanto, essa é uma questão sine qua non. É uma impossibilidade, onde as políticas de língua portuguesa dentro de cada país, e obviamente os países são independentes e têm direito e a obrigação também de gerir essa situação, leva a que, no contexto da CPLP, faça, e aqui o Instituto Internacional de Língua Portuguesa poderia eventualmente ter alguma influência, mas quer dizer, a CPLP e a vontade de entendimento entre os países de expressão oficial portuguesa, aqui ao nível de cúpulas, ao nível decisório, ao nível da educação. Isto passa muito, mas muito, pela questão da cultura, mas muito, talvez essencialmente, pela questão da educação. São questões preocupantes, mas motivantes, e que eu penso que virão a ser ultrapassadas. E eu agora, há uma coisa que este debate, para além este fórum, para além do interesse do alto interesse das intervenções, é que os horários estão a ser cumpridos. E se calhar ainda iremos, não há pressa alguma, felizmente ainda iremos por isso mesmo, porque estamos a cumprir, se calhar ainda acabaremos antes do que estava previsto. Eu vou solicitar ao camarada moderador António Tcheca que faça a apresentação do José Paulo Oliveira e dou-te aqui esta informação. José Paulo Oliveira, presidente do GEL, OLAI, observatório dos óculos de atividades económicas, professor da Universidade dos Óculos da Humanidades e Tecnologias, presidente da Delegação de Portugal EIGCHR, Câmara Económica Europeia, e continua. É um desfilar de responsabilidades que engordam o seu estatuto. É um prazer enorme ter connosco. Maior será o prazer de o ouvir discutir para depois podermos debater. Porque aqui já foram introduzidas uma série de questões que vão merecer o nosso debate. Então, vamos dar a palavra de imediato, que é para continuarmos a estar controladores do tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria de começar, obviamente, por saudar o Dr. Mário Máximo e a Dra. Isabel Leitão pela iniciativa, por todo o trabalho que têm feito em prol da Gala da Lusofonia, em prol da Lusofonia. Saudar também os elementos da administração da Gala da Lusofonia e os oradores que participam neste painel, bem como todos os outros que estão no evento e as personalidades presentes na audiência e que espero possam vir a ser interventivos dentro de alguns momentos. Eu gostava de começar a minha intervenção por dizer que tenho o meu privilégio de presidir a uma instituição que, apesar de ter o quartel-general em Portugal, se sente uma instituição da CPLP, que incorpora pessoas de todos os países da CPLP e que trabalha para todos os países da CPLP por igual. O OLAI tem feito esse trabalho e, portanto, a nossa visão é uma visão CPLP e não apenas uma visão de Portugal.
Neste particular, não poderá pouco de registrar esta noção da lusofonia sem a língua portuguesa, porque de facto haverá por aí quem queira. Já nos temos cruzado com quem quisesse. Mas pronto, isso é um debate para outro dia, com certeza. Gostava de iniciar por sublinhar duas situações que foram referidas por oradores anteriores e que me parecem fundamentais. Primeiro, há pouco na intervenção do Dr. Vítor Ramalho dizia que os partidos em Portugal não têm no seu programa agora a CPLP, etc. Isto de facto é verdade e demonstra não que os partidos estão desfocados da realidade e dos interesses do povo português, mas que é o povo português que está de costas viradas para a lusofonia. Infelizmente, e nós estamos aqui hoje num evento em que, com certeza, todos nós que aqui estamos amamos a lusofonia, amamos a CPLP e queremos o melhor para os nossos povos em conjunto, mas a nossa experiência enquanto entidade da CPLP é que, precisamente, a maioria dos povos da CPLP estão de costas viradas para esta ideia. Os portugueses estão muito mais focados na União Europeia, os brasileiros estão focados no Mercosul e naquilo que acontece no seu próprio continente, os próprios países africanos, em geral, acabam por estar mais virados para as suas integrações regionais e, de facto, esta é uma realidade com que nós começamos por nos confrontar. Tirando algumas exceções, mas esta será a generalidade do panorama e é um panorama extremamente difícil. Sublinharia a seguir aquilo que o meu colega de painel, o Dr. Hélder Oliveira, referiu em relação àquilo que foram as privatizações e as políticas seguidas. E que só demonstram que foram tomadas por pessoas completamente impreparadas para aquilo que estavam a fazer. Porque, de facto, demonstraram, e infelizmente o governo que tomou essas decisões teve que o fazer por motivos económicos, mas depois a forma como o fez demonstrou a maior das impreparações, a ausência completa de visão estratégica e, portanto, eu não poderia concordar mais com aquilo que o Dr. Hélder Oliveira disse e, de facto, isso é algo que se nota e que deixou um lastro imenso negativo para o futuro da nossa capacidade de intervenção na relação com os países da CPLP. Além disso, ainda haveria um outro capítulo que não é tema deste nosso evento, mas que seria o facto de setores estratégicos como a energia terem de parar às mãos de entidades com quem Portugal amanhã pode ser envolvido estrategicamente em problemas que estão completamente fora do nosso quadro de alinhamento estratégico para o futuro. Acho que é a questão. Penso que a nossa opção nunca será por aí, será pelo mundo ocidental e pela NATO e pelo Arco Atlântico. Portanto, penso que haveria aí todo um outro debate a fazer. Pronto. Mas estas duas situações levam-nos a um ponto de partida em que nós temos aqui uma dificuldade inicial e que a única forma que o OLAI, Observatório Lusófono de Atividades Económicas, entende que é possível reverter a situação é pelo aumento dos interesses em comuns entre as partes. Ou seja, realização de mais negócios, aumento do comércio entre os países, os interesses entre os países ficarem reforçados, no sentido em que as pessoas, no fim do dia, precisam de fazer negócios, precisam de realizar investimentos, precisam de aumentar o comércio para ter... E o interesse económico por trás disto será aquilo que, do nosso ponto de vista, vai aproximar, no longo prazo, os povos para não ficarmos sempre para o futuro condenados a sermos amigos, partilharmos uma língua comum, termos um conjunto de valores em comum, de referências culturais em comum, mas depois, nas grandes opções, optamos por aquilo que nos dá dinheiro e o que nos dá dinheiro ao Brasil é o Mercosul e serão outras geografias. A Portugal acaba por ser a União Europeia e por aí fora e acabamos por estar afastados e essa é uma questão que gostava de vos alertar porque, do nosso ponto de vista, é aí que está o cerne do problema e se queremos realmente aumentar a proximidade entre os vários países
e a coesão dentro da CPLP, isso tem que se fazer por uma estratégia económica profundamente elaborada e que leve a resultados concretos. E neste campo, deixem-me dizer-vos que há uma constatação, talvez óbvia, mas que eu não posso deixar de fazer. As economias da maior parte dos países da CPLP são economias produtoras de petróleo, têm sido economias produtoras de petróleo, a totalidade delas, com enormes recursos. Temos tido, aqueles que não são produtores de petróleo têm petróleo e, portanto, nós temos uma quantidade de países que têm estado muito virados para os recursos naturais. E, em especial, estes recursos naturais ligados ao petróleo correspondem a um modelo de economia, um modelo de fonte de energia que está a mudar e que vai mudar para o futuro e que não vai estar cá nos próximos anos e, portanto, a economia vai virar e isto vai levar a uma mudança profunda no padrão das economias. Angola, infelizmente, descobriu isto da pior maneira, não é? Tem descoberto isto com toda a alteração das suas exportações e a necessidade de reconverter rapidamente as fontes de rendimento, mas isto é algo que tem acontecido, por exemplo, ao nível dos recursos naturais, como Moçambique ainda não está a explorar profundamente as suas riquezas e muitos outros países que têm recursos naturais de grande riqueza e que não estão a explorar suficientemente. E aqui penso que entram aquilo que deveriam ser as duas grandes apostas para o futuro e duas apostas que poderíamos fazer em conjunto. A primeira é que, eu diria, e essa é a posição do OLAI, a primeira grande prioridade para o futuro e a primeira fonte de riqueza para o futuro dos nossos países são os seus recursos humanos. A qualificação de recursos humanos é a estratégia correta para o desenvolvimento futuro de todos os países da CPLP e essa deveria ser a prioridade número 1, é aquilo que nós advogamos. Em segundo lugar, os recursos naturais do futuro já estão à nossa frente. E nós, em particular, na CPLP, até porque a própria CPLP resultou, em primeiro lugar, do conjunto de navegações pelo mar e os países encontraram-se por essa via marítima, a CPLP traz a dimensão do mar, das zonas económicas exclusivas e de um potencial imenso ligado ao mar. Eu costumo dizer, também em jeito de provocação, também gosto do estilo, que Portugal é o segundo maior país da Europa. E é um facto. Portugal é o segundo maior país da Europa. Normalmente a primeira reação as pessoas acham que isto é ridículo e que esta mensagem é ridícula. Mas não é. Se nós pensarmos no globo terrestre como um todo e colocarmos aquilo que é o território que está hoje para cada país, na Europa só temos um país maior do que nós, a Dinamarca. Dinamarca, que por acaso tem a Groenlândia. E não sei se ouviram falar que o Sr. Trump queria comprar a Groenlândia. Ele sabe porque é que queria comprar. Se calhar os europeus e se calhar Bruxelas é que ainda não acordou para o perigo de realmente um dia destes descobrirem que é a Groenlândia um fator chave para o futuro dos europeus. E Portugal é o segundo país da Europa em termos do globo terrestre. Portanto, nós temos uma riqueza enorme. E quando digo nós, refiro neste caso a Portugal, isto é extensível a todos os países da CPLP. Quando nós pensamos numa estratégia para o mar a nível de todos os países da CPLP, nós percebemos que temos aqui um potencial imenso para o futuro e esta deveria ser a nossa prioridade estratégica seguinte, deveria ser virarmos as nossas capacidades, prepararmos os nossos recursos humanos para podermos explorar todas as riquezas, todas as potencialidades que o mar nos oferece a vários níveis. Nós temos a possibilidade de aí construir quase que uma casa comum em que aquilo que nos uniu no primeiro momento pode ser a nossa riqueza para o futuro. E isto era uma mensagem que eu gostava de vos deixar hoje e não sei se cumpri o meu tempo, espero que sim, mas gostaria de reservar estas questões e gostaria de ouvir da vossa parte e tornarmos isto mais interativo e, portanto, debatermos estas questões e estes desafios que nos lanço neste momento. Muito obrigado pela vossa atenção. E julgo que
António Checa estará de acordo comigo, devo agradecer a todas as intervenções, excelentes intervenções. Neste último caso, uma intervenção muito clara, muito assertiva, como agora se diz, muito afirmativa, e por isso permite com certeza gerar debate. E eu passaria exatamente para o momento do debate e insto a que os presentes possam colocar as suas questões. Faz favor. Procuraria ser muito rápido e por isso mesmo centraria aqui a minha intervenção em 2 ou 3 pontos, os quais eu pensei um pouco, mas antes disso eu queria felicitar a organização pela organização deste debate. Foram aqui produzidas intervenções excelentes. E como estou informado que foram gravadas, o meu conselho é que se explorem, porque há aqui temas para variadíssimos debates. Permitam-me que realce logo no início a intervenção histórica do professor Esmeraldo Azevedo e a intervenção de elevado sentido estratégico do nosso amigo Vítor Ramalho, que apresentou aqui pistas muito importantes sobre aquilo que devemos preocupar-nos e aquilo que devemos fazer. E isto poder-se-á organizar este fórum, para o qual eu não estou candidato a pertencer, porque com outros trabalhos da lusofonia tenho a vida hiper, super arquiocupada, mas que gostaria muito de que isto andasse para a frente e que deste centro de reflexão surgissem ideias, algumas delas provocatórias, inclusivamente para os centros políticos. Eu não estou de acordo que o povo português esteja de costas voltadas para a lusofonia. Não estou. Não estou de acordo que os povos dos países lusófonos estejam de costas viradas para Portugal. Essas manifestações de amor dão-se quando surge a oportunidade. Quando houve o vulcão da Ilha do Fogo, o movimento de solidariedade com a Ilha do Fogo foi qualquer coisa de espantoso. Quando houve agora o ciclone Ijaí, Portugal teve presente. O Papa é que disse que gostaria de ir à Beira e depois ficou por Maputo e não foi à Beira. E isso os moçambicanos não lhe perdoam. E é bom dizer, eu sou católico, também não gosto destas questões, das promessas. Eu por exemplo, sou devoto de Nossa Senhora da Mochima, vou amanhã para Luanda, chego a Luanda no sábado, no domingo de manhã, e às 11 da manhã arranco para ir almoçar a Mochima. Para ir amanhã, vou cumprimentos da nossa santa. Portanto, estas manifestações vêm-se nestas alturas, no futebol, dizia-me na Arana Poiceró, de vez em quando, agora com esta história de futebol, acordam às 4 da manhã, telefonemas de Goa, e a gente que está entusiasmadíssima com as vitórias do Benfica, etc. Portanto, o futebol, eu costumo dizer que o instrumento, grande instrumento de divulgação da língua portuguesa lida, hoje menos do que a internet, também, mas era o jornal A Bola. Atenção, o Centro Cultural de Bissau, o jornal A Bola, por uma estatística que se fez, chegava a ser muito por 200 pessoas. E quando a primeira missão da Marinha foi à Guiné-Bissau, depois para adiantar as suas relações, atendendo a que eu tinha sido secretário de Estado da Defesa, o almirante chamou-me e perguntou-me que conselhos me dá para a visita à Guiné-Bissau. Vão ser esplendidamente recebidos, altamente Guiné. Gostou das Forças Armadas? As Forças Armadas, no seu aspecto da guerra, mas com médicos e professores para o liceu. Talvez tinha pensado isso muito bem. Portanto, essa memória da Guiné-Bissau foi. Eu disse-lhe citar 2 coisas. Organize-se com a TAP para mandar vir um número suficiente de exemplares da boca. E depois, como a Marinha nunca deixará de fazer aquele excepcional bacalhau que
servem nas recepções da Marinha, as pessoas se lembraram de levar uns pequenos tupperwares para todas as senhoras que lembrarem o bacalhau, vai ver o sucesso que vai ter. Depois, obviamente, diz, você citou a exemplo, que é preciso as pessoas conhecerem um bocado e, sobretudo, eu sempre tive muito medo destas pessoas que vão a Angola, Moçambique, estão 4 dias e depois dão-nos lições a nós que somos velhos rotiers e por isso nós em Angola fazíamos a diferença entre os descobridores e os descobridores. Meus senhores, o projeto da lusofonia é efetivamente um projeto atrativo e que entra pelos olhos deles. A população, a parte da economia, embora a certa altura também tivéssemos tido a tentação de ser demasiado dominados pelo petróleo, portanto, sonhavam por ser uma grande potência petrolífera, a CPLP, viu-se. As posições estratégicas que se ocupam, principalmente por cada um dos países, está relacionado com uma área geográfica de similitudes. Eu comentava aqui há pouco com a doutora Lamelinho, também não concordo que seja péssimo as pessoas querem voltarem mais centradas na União Europeia que na CPLP. Se nós pensássemos 80% da União Europeia e 20% de CPLP, e se em Angola se pensasse 20% de SADC e 80% de lusofonia, eu ficaria muito satisfeito. É natural, mas é um potencial estarmos inseridos nestas zonas. E depois há uma coisa que é muito importante, que o português é uma língua que está em crescimento. É uma língua que está em crescimento. É uma das coisas mais importantes enquanto outras. Eu estou de acordo com muitas coisas que se disseram aqui, não estou de acordo com outras que aqui foram ditas, alguma que eu não estou de acordo, como aqui foi lamentado, os países não terem continuidade territorial. Eu acho que é ótimo não ter os trincas de vizinhos. Cada país da CPLP tem como vizinho outros países e o mar. Portanto, isso talvez seja uma das razões que nos dá. Porque às vezes os irmãos gêmeos ou os irmãos siameses não se olham de frente. São siameses, mas por causa das. Eu também vejo, e não queria deixar de dizer, eram só duas coisas que eu queria dizer, a grande preocupação que tenho nesta campanha de não ter visto as referências que eu esperava nesta campanha eleitoral. É um momento importante da síntese da vida política, de fazer uma referência às relações. Houve qualquer coisa do Primeiro-Ministro, eu que sou de oposição, tenho coragem para dizer que fez bem feita, foi ter abordado no almoço, que foi no almoço da Associação Cabo-Verdiana, o problema dos vistos. Foi a única coisa que eu vi nesta campanha da oposição, foi de facto mas nós temos de facto muitas coisas boas que estão a decorrer. Neste momento encontraram-se, nestes dias aqui, os chefes de Estado-Maiores Gerais das Forças Armadas aqui em Lisboa. Os ministros, a CPLP neste momento não tem estado com o entusiasmo que esteve no início, e aqui temos que fazer uma grande referência ao nosso amigo Aparecido Oliveira, que foi o pai disto tudo. E não podemos esquecer que foi o sentimento lusófono, isto é um dos temas, que impediu que o Brasil, em 1920, tivesse a tentação de se transformar num Estado de Direito. A mestiçagem foi qualquer coisa que foi introduzida por pessoas que são hoje muito combatidas, por pessoas que pensam que são muito progressistas. Pensam que são muito progressistas. Portanto, eu gostaria aqui de dizer que estão coisas importantes a decorrer, mas podemos fazer muito mais. E temos que nos atuar. Por exemplo, eu que sou um grande admirador da literatura cabo-verdiana, tenho que reconhecer que a literatura cabo-verdiana se deu um passo à música cabo-verdiana. E abrir-nos os canais de televisão, até a Kizomba já está na mão dos catanhós. É assim que é coisa. Até a Kizomba. Estou a falar de grandes canais internacionais. A CPLP, na minha opinião, continua à espera. A CPLP está à espera. Isto é um fórum que está à espera. Eu julgo que temos um problema complicado, que o Brasil está desinteressado. O Brasil olha muito para o norte, olha muito para os Estados Unidos neste momento. Isto, aliás, é um sentimento comum, ou muito frequente na América Latina.
Eu lembrei-me, eu fui diretor da América Latina em Bruxelas, havia uma coisa com que eu me encantava com aquele, que eram os mexicanos, dizendo, o senhor não se esqueça, porque falava muitas vezes com o hemisfério sul, não é no Atlântico Sul, do hemisfério sul. O senhor não se esqueça que nós somos do hemisfério norte. Eu disse, mas olha, eu sou do hemisfério sul, nascido em Moçambique e criado em Angola. Portanto, os mexicanos tinham um sentimento de superioridade por serem do hemisfério norte. Como acordar o Brasil é qualquer coisa que eu não sei, mas que é fundamental porque o Brasil vai-nos a massa. Eu acho que é importante este tipo de reflexão e hoje, que é um dia em que se tomou uma posição muito forte, muitos jovens, em relação à questão do aquecimento global e à defesa do meio ambiente, eu julgo que a CPLP se tomasse uma posição favorável à questão do meio ambiente, incluindo o Brasil. E para isso é importante que o Brasil seja atraído e o Brasil não seja rejeitado por muito pequeno que se diz e tem o síntese populado na RE, não corresponde exatamente à verdade, mas uma posição de 8 países espalhados pelo mundo, com posições relevantes, junto de organismos internacionais, seria qualquer coisa que daria prestígio para isto que gostaria de dizer e felicito mais uma vez os organizadores e vamos em frente. Obrigado. Miguel Nicolau Correia, dizer o seguinte, há pouco eu referi que a lusofonia sem língua portuguesa seria complicado. A lusofonia sem o Brasil seria possível, mas não teria massa crítica, como é evidente. E, portanto, porque é preciso ver que 4 em cada 5 cidadãos lusófonos no mundo são de origem brasileira. É claro que daqui a umas dezenas de anos já não vai ser assim, porque demograficamente, como sabemos, os países africanos que são oficial portuguesa, sobretudo Angola e Moçambique, vão crescer imenso em termos demográficos e pensa-se que no final deste século, creio que já nenhum de nós aqui estará para confirmar. Está, pronto, então o Miguel depois dirá, telefonará lá para cima, nós temos lá todos, mas atingirão em conjunto, demograficamente, portanto, Angola e Moçambique, mais cidadãos do que o Brasil. O Brasil está a começar a sua curva, ainda só demograficamente, mas já não é dentro de uma forma tão intensa. Celeste Correia, faz favor. Boa tarde a todos e a todas. Queria começar por agradecer o convite para aqui estar, nomeadamente ao Mário Máximo. Agradecer as intervenções que foram feitas. Quer dizer que aprendi muito nesta tarde. E queria também dizer que não venho colocar nenhuma questão à mesa, venho só dar um testemunho pessoal. E tem a ver com o seguinte: há uns anos atrás, os professores portugueses queixavam-se muito dos erros dos alunos de origem cabo-verdiana, na altura maior. Isto não está a dar? Estava a dar, não estava? Dá. Sério que não estava a dar? Bom, há uns anos atrás, os professores portugueses queixavam-se muito que os alunos de origem cabo-verdiana davam muitos erros. Bom, eu e a doutora Filomena, que eu ouvi aí há bocado, e outras pessoas, e outras pessoas, a doutora Alcina Belzada, começamos a ir às escolas e falar com os professores e dizer-lhes: uma coisa são os erros que todos os alunos dão. Nós, professores portugueses, sabemos que todos os alunos dão erros portugueses, adultos e adultos também. Uma coisa são os erros normais, outra coisa são os erros linguísticos, as interferências linguísticas, aliás. Eu vou-lhes dar um exemplo e dava-lhes o exemplo a seguir. A língua portuguesa é uma língua SVO, sujeito, verbo, vamos lá dizer complemento direto,
complemento indireto. Eu, por exemplo, eu dei um bolo ao menino. O crioulo não. O crioulo não. O crioulo é uma língua S, V, objeto indireto e só depois objeto direto. Da menino bolo. A tendência é para traduzir como está, como ele sabe, como a língua materna dele. Outro exemplo, nós aqui, na língua portuguesa, nós declinamos um verbo. Eu dou, tu dás, ou eu vou, tu vais, ele vai, nós damos sozinhos, eles vão. Em crioulo é não também, não também, não também, não também, não também. Portanto, um professor de português tem que ter isto em conta. Outra coisa são as falsas traduções. Por exemplo, ele vai à morada. Menino, estou a viajar. Cabo Verde diz, ele vai à morada. O que é que as pessoas pensam? Ele vai à casa. Não, ele está a dizer que vai à baixa. Não é morada. Morada é baixa, não é casa. E por aí fora, por aí fora, por aí fora. Portanto, eu vim cá, não para colocar nenhuma questão à digníssima mesa, eu aprendi com todos, mas para dar este testemunho. Infelizmente, aliás, ao contrário, felizmente, hoje já não é tanto assim, porque houve muito caminho que já foi percorrido e há ainda muito por percorrer. Mas eu quero chamar-vos a atenção só por uma coisa completamente diferente. É verdade que nesta campanha não se vê falar da lusofonia, da CPLP, etc. Mas já ouviram, ao contrário do que pode, de certeza acontece nas Alemanhas, nas Franças, etc., etc., quando há um debate, qual é o tema central? Imigração. Migrantes. Aqui não. Já ouviram neste debate falar de imigrantes e normalmente nestes países é o tema central, é um tema que divide? Aqui não. Não temos ouvido falar de imigrantes. Aliás, este tema não tem servido para nenhuma comoção social. Não tem. Ao contrário do que acontece nas Alemanhas e por aí fora, nas Franças, etc. Isto não é por acaso. É porque há um trabalho que foi feito, tem sido feito, há ainda muito por fazer, mas há um trabalho que tem sido feito, foi feito e continuará a ser feito por alguns, como por exemplo, alguns que estão aqui e outros. Muito obrigada.